A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 20, do versículo 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chamava o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Então, caríssimos ouvintes, nós concluímos a caminhada de Jesus para Jerusalém ontem. Jesus já entrando no templo, e agora ele está ensinando e se encontrando com esses grupos que são, no caso, na época de Jesus, pelo menos assim em destaque, eram 4 correntes político-religiosas de Israel. São muito vinculados ao Templo de Jerusalém e também aos líderes do Império Romano e os líderes políticos. Só para lembrar esses 4 grupos, os saduceus, que se caracterizavam porque não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso a pergunta e o caso que eles apresentaram aqui a Jesus. Tinha também os herodianos, que eram grupos ligados ao Império Romano, na pessoa de Herodes, seguiam religiosamente e politicamente o que o imperador dizia. Eram fiéis. Havia os zelotas, que eram grupos extremos, violentos, assim nesse estilo de combater, de brigar, de matar, etc e tal. E também havia os fariseus, que era um grupo de mestres da lei, que estudavam piedosamente, eram segregados, se sentiam puros e não se misturavam com ninguém para não se contaminar. E obedecia ao pé da letra a lei de Deus.
Também esses fariseus questionaram muito Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. Pois bem, quem é que vai falar com Jesus? É o grupo dos saduceus, colocando aí uma questão religiosa, né, que Jesus estava anunciando, a fé na ressurreição, mas eles não acreditam e eles vão querer pegar Jesus em alguma contradição e usam justamente a lei de Moisés. A gente encontra isso na Bíblia, né, no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5, que diz assim: quando irmãos habitam juntos e um deles morre sem deixar filhos, a viúva não deve sair para casar-se com um estranho. Um cunhado dela vai se achegar a ela e tomá-la como mulher, cumprindo o dever de cunhado. A lei era essa. Isso que os fariseus foram apresentar a Jesus, essa história de um irmão que morreu, a viúva se casou com outro irmão e não deixava filhos, inclusive os 7 irmãos se casaram com ela e nenhum deixou filhos. Aí ele queria saber, os saduceus queriam saber, porque a mulher também morreu depois, né? Logo depois também tinha que, que morreu um dia. Aí eles perguntaram o seguinte: na ressurreição, ela será esposa de quem? Eu acho que essa pergunta tem até na cabeça da gente. Muita gente fica, querendo saber o que é que vai acontecer depois que a gente morre, como é que fica, se a gente se encontra, se a mulher vai se juntar ao marido, e cadê os filhos que também já morreram. Muita gente tem essa pergunta na cabeça porque a gente não sabe como é que vai ser. A gente só sabe até aqui, até chegar o dia de ser enterrado. Mas Jesus deu a resposta. Olhe, eu quero dizer a vocês que na ressurreição nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Aí a resposta de Jesus: todos nós, quando morremos, não vamos ter as preocupações que a gente tem aqui na terra. Seremos iguais aos anjos, seres espirituais, que não nascem mais, não morrem mais e não tem carência, não precisa mais de nada, porque tudo isso era daqui. Mas nós já estamos agora numa outra dimensão, numa outra realidade espiritual perfeita, junto com Deus, contemplando a face de Deus, e isso nos basta. Portanto, essa resposta é muito significativa. E por último, por que Jesus disse isso? Porque a gente encontra também aqui no livro do Êxodo, Deus dizendo a Moisés, a gente pode tomar o capítulo 3 do Êxodo, Moisés na sarça ardente, Deus falou, e quando Moisés se aproximou, Deus disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está posicionando é solo sagrado. E continuou: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí nessa hora Moisés cobriu o rosto, porque não pode contemplar a face de Deus, senão não continua vivo. Então é um Deus dos vivos. Portanto, a resposta, para quem tinha dúvida, nós encontramos na Sagrada Escritura. E agora rezemos dizendo: Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 20, do versículo 27 a 40. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.